Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos realmente muito contentes com a participação de vocês. Temos hoje o segundo programa da série CAEB Responde, cujo tema apresentado para a quinzena trata de obsessão espiritual. Para nos auxiliar com as respostas das perguntas enviadas via Facebook do CAEB, temos os palestrantes Adriana Carbonal Alves, Regina Estela Rache e Roberto Bassi. Se vocês gostam de assuntos relacionados a autoconhecimento, espiritualidade, mediunidade, trabalho espiritual, cura através do amor, convido vocês a se inscreverem em nosso canal e não esqueçam de ativar os sininhos para receber as notificações. Vamos lá? Conversar um pouquinho sobre obsessão espiritual? Olá, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana, sou tarefeira do CAEB e estou hoje aqui para mais uma edição do programa CAEB Responde. A questão que tenho comigo hoje é: quem está propenso a ser obsediado? Antes de responder a questão, vamos ver o que Kardec, que foi o codificador da doutrina, nos diz o que é obsessão. Segundo Kardec, obsessão é a influência constante e perniciosa de um desencarnado sobre um encarnado. A doutrina espírita, ela veio descortinar o mundo espiritual para nós. Verificamos que somos espíritos imortais vivendo experiências humanas. E nessas experiências humanas, passamos por muitas situações que nos levam à evolução até nos tornarmos espíritos puros. Só que esse processo é um pouco longo. Até chegarmos lá, passamos por muitas situações. E em nossas vidas pretéritas, com certeza, deixamos de cumprir alguns acordos. Muitas promessas não foram cumpridas, rancores foram causados em algumas pessoas. E hoje, sob a lei da causa e efeito, estamos sujeitos a essa cobrança. Sueli Caldas, no seu livro Obsessão e Desobsessão, ela nos diz que enquanto não conseguirmos a nossa liberdade para o mundo espiritual, ainda caminhamos sob a sombra de um passado culposo e carregamos sobre nós um peso e que nos torna prisioneiros de nós mesmos. Então, estamos sujeitos à lei da causa e efeito. Não se trata de mocinhos e bandidos, simplesmente o cumprimento de uma lei. Então, voltando à pergunta, quem está propenso a ser obsediado? Todos nós. Todos que estamos encarnados estamos sujeitos a ser obsediados. Todos nós já fomos ou somos obsediados em algum momento. O que pode atenuar ou amenizar isso é a forma como levamos a nossa vida. Se eu me entrego a vícios, se não levo uma vida de acordo com os valores morais e éticos, se os meus pensamentos não forem tão bons assim, eu me entrego e dou brecha a influências não tão boas assim. Mas agora, se eu me sintonizo no bem, uma prática caridosa, tenho pensamentos bons, procuro a oração, eu sintonizo com os espíritos superiores, com os mentores que nos dão força para caminhar neste processo de aprendizado e evolução. A transformação moral, a prática da vivência no bem, a oração constante são poderosos aliados para nós neste processo. O nosso Mestre Jesus já dizia há mais de 2000 anos: orai e vigiai. Então, para evitarmos esse processo de obsessão, ou pelo menos para atenuar, vamos praticar a vivência no bem, a oração e a constante vigília. Um grande abraço, fiquem bem. Olá, Regina aqui. Nós temos uma pergunta muito interessante pedindo esclarecimento sobre as energias negativas, os encostos, e qual é a influência de nossas vidas passadas na obsessão espiritual e como se manifesta essa obsessão espiritual. Então vamos por partes.
Primeiro, a gente tem que lembrar que as obsessões podem acontecer basicamente de 4 formas diferentes: de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Então, olha só quanta coisa pode acontecer, né? E qual a influência das nossas vidas passadas com a obsessão espiritual? A gente tem que lembrar que em nossa vida, nós encarnados aqui, nós somos, vamos dizer, o síndico de um condomínio espiritual. O Godinho fala disso nos estudos de apometria, uma boa dica para estudar isso. Ele fala desse condomínio. Então, eu, encarnada aqui, Regina, sou a síndica do meu condomínio espiritual. Cada vida que eu tive é um apartamento, é uma vida, é uma manifestação que eu tive. Elas devem, todas essas vidas, deveriam estar quietinhas, paradinhas, escondidinhas lá, deitadinhas lá na caixa preta, que é o lugar delas. Nem sempre é assim que acontece, porque elas não vão imediatamente para a caixa preta, se ficarem lá. Elas só vão ficar lá no momento em que elas estiverem resolvidas, vamos dizer assim. Então, nós temos 2 situações importantes aqui. Uma obsessão que pode acontecer por questões espirituais. Então, nós temos os desencarnados envolvidos nessa história. Ou também uma obsessão ou uma auto-obsessão produzida por uma vida passada que está perturbando aqui, que não é a vez dela de estar aqui. A vez é a minha vez de estar aqui, que tem que administrar isso tudo. Então, essa obsessão, as manifestações dessa obsessão, elas são um pouco diferentes. E essa é a forma de saber, durante uma terapia, por exemplo, o que tipo de obsessão você está tendo. Se é de encarnado, desencarnado, se é uma dessas que envolve uma obsessão espiritual, ou se é uma obsessão de você para você mesmo, entendeu? É uma auto-obsessão, ou uma obsessão talvez de vida passada, de personalidades, que é disso que o Godinho fala nos estudos dele, que são as personalidades. E essas coisas, elas estão intrinsecamente ligadas, elas estão juntas uma com a outra, não tem como a gente falar aqui tão rapidamente, em poucos minutos, de uma questão tão ampla. Então, vamos lembrar dos 2 aspectos. Existe, sim, a obsessão espiritual, que isso tem a ver com o outro, encarnado ou não, por amor ou não, porque a obsessão ela pode ser por amor ou por ódio. Assim como uma mãe ama muito seu filho, ou 2 amantes, isso acontece. Ou essa obsessão pelas personalidades, que uma personalidade tua antiga não se conforma com aquilo que você está fazendo dessa vida hoje. Então ela pode vir a se manifestar, sim, e você não sabe de onde isso vem. Então merece atenção, isso merece terapia, merece cuidado, merece estudo, porque tudo se refere sempre a 3 aspectos: conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. Quando a gente consegue entender essas coisas e tentar perceber certinho qual é a origem dessa sua obsessão, você pode saber exatamente como tratar disso. E tem que ser tratado, sim, porque interfere na tua vida, nessa existência. Olá, meu nome é Roberto e venho mais uma vez auxiliar ao CAEB Responde. Essa pergunta vem complementar uma pergunta anterior, que era: o que é obsessão espiritual? Então, minha pergunta é: como se manifesta essa obsessão espiritual? Bem, a manifestação da obsessão espiritual apresenta-se em 3 áreas distintas do nosso ser. A primeira, no corpo físico, com o aparecimento de cansaço extremo, falta de energia para as tarefas do dia a dia, dores musculares, principalmente na área do pescoço e da nuca.
dores articulares sem histórico anterior de doença e, nos casos mais extremos, de distúrbios estomacais, intestinais e de fígado. Para a área mental, caracteriza-se por perda do foco e da concentração, falhas de memória, falta total de criatividade, pensamentos repetitivos e voz interna ininterrupta, aquela conversação que fica em nossa cabeça consigo mesmo. Por último, o campo emocional é abalado por distúrbios de humor, picos de raiva, síndrome de pânico, tristeza profunda, sentimentos mórbidos e sonhos constantes, principalmente os de característica de pesadelos. É assim? São essas, então, as manifestações provocadas pela obsessão espiritual. Espero que tenha ajudado e até a próxima.